Bom, boa noite a todos. Como vocês estão? Espero que bem. Nessa aula de hoje, né, a gente começa aí a nossa segunda parte da aula. Né? Nossa primeira parte a gente deu uma introdução dentro aí da atenção, né, e suas alterações. A gente começou falando sobre a definição, né, de como a gente define esse construto, né? Como é que podemos definir, né, a atenção. A gente conversou também os tipos de atenção quando a gente entrou aí na neuropsicologia da atenção e também alguns subtópicos importantes, né? Algumas denominações importantes para o seu entendimento aí ficar aí mais fácil. Né? A gente falou duas subcategorias, né? Dentro das tipos, né, de atenção. A gente comentou já duas, né? Vamos falar iniciar falando da atenção sustentada, né? O que isso significa. Iremos terminar, né, toda a parte da neuropsicologia, né, da atenção, e iremos, né, conversar também um pouquinho sobre as funções executivas frontais, né, e também, né, os dois tipos, né, frontal e atenção aí, e memória de trabalho. Falando também da neuroanatomia e redes neurais, a gente encerra essa aula de hoje. Tá certo? Sem mais delongas, né? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou psicólogo. Né? Eu gravo esses vídeos no intuito de mostrar a vocês como é que a terapia cognitivo-comportamental, né, ela trabalha. E também a gente está gravando alguns vídeos, né, sobre as funções executivas, dando uma leve introdução da psicopatologia, para a gente começar aí. Após isso, né, após você ter esse entendimento, né, da psicopatologia, a gente começar aí, a trabalhar com algumas psicopatologias e como a terapia cognitivo-comportamental ela pode ajudar, né, os sujeitos aí a viver, a superar, né, as dificuldades causadas aí pelo transtorno, certo? Sem mais delongas, a gente inicia, né, a nossa aula de hoje após a nossa vinheta. Pois bem, né, como já dito, né, nessa introdução dessa aula de hoje, a atenção sustentada, né, diz respeito, né, à capacidade, né, de você manter a atenção em um determinado estímulo, né, ao longo do tempo. Geralmente, durante uma atividade contínua e repetitiva. Quando um estudante, por exemplo, consegue manter, né, a sua atenção em uma aula por 1 a 2 horas, seguindo o raciocínio e exposição do professor, sem se distrair, com outros estímulos do ambiente, está utilizando aí a sua atenção sustentada. Tal capacidade ela varia, tá? Geralmente diminui, então com o passar do tempo. Como função, né, psíquica, a atenção é mais variável, né, ao longo do tempo, que é a percepção e a memória, por exemplo. Tá? Todas as pessoas apresentam limites, né, na capacidade de manter a atenção por longo tempo. Né? Tal desempenho depende da relação entre os estímulos-alvo, que é um sinal, né, e os estímulos distrativos, que é o ruído. No nível de consciência, que é vigilância, né, da motivação, incluindo aqui a excitação com a tarefa e o seu oposto, né, o tédio, né, é a fadiga. Os paradigmas de testes de atenção sustentada exigem que o indivíduo, né, detecte mudanças em seus estímulos ao longo de um período de tempo, né, como ocorre nos contínuos performance test, que é um teste aí
que avalia, né, a atenção. Esses testes a gente vai também tá conversando, né, na última parte dessa aula, da aula, né, da atenção, do capítulo de atenção. O próximo construto que a gente vai conversar seria a seleção de respostas de controle seletivo. São de extrema relevância, né? Pois o ato de prestar atenção está quase sempre associado a uma ação planejada, voltada a certos estímulos objetivos. Né? Assim, a atenção está sempre envolvida na seleção não apenas de estímulos e das informações, mas também das respostas e do controle delas. A atenção vincula-se a processos contínuos complexos que envolvem a intenção, o planejamento e a tomada de decisões. Esses processos estão na base da ação volitiva, né, do ato de vontade. São denominados funções executivas, né, e dependem intensamente dos sistemas cerebrais pré-frontais, sobretudo do encéfalo subcorticais. Essas são as áreas aí cerebrais. O controle executivo possibilita, né, que se mude com eficiência de uma resposta possível para outra conforme as demandas cabíveis aí do ambiente. Dito isso, agora a gente vai diferenciar, né, a atenção às funções executivas frontais da atenção e memória de trabalho. Quando a gente fala as atenções e funções executivas frontais, a gente quer dizer, né, que as funções executivas processadas nos lobos frontais, que são áreas pré-frontais, né, do córtex cerebral, são um conjunto de habilidades cognitivas relacionadas à capacidade do indivíduo de planejar, executar e monitorar, né, de forma flexível e comportamentos com objetivos. Os déficits de funções executivas impedem o indivíduo de iniciar, parar ou mudar seus comportamentos, conforme as exigências ambientais. As funções executivas, ela incluem processos cognitivos relacionados à ação apropriada sobre o ambiente, ou seja, processos relacionados ao agir, como o planejamento de ação, início de uma atividade, geração de hipóteses, flexibilidade cognitiva, tomada de decisões, regulação do comportamento, julgamento, utilização de feedback e, por fim, a autopercepção do indivíduo. As funções executivas são divididas, certo? Em quentes e frias. As quentes incluem os aspectos emocionais e volicionais, a vontade, né, como parte central de tais funções, enquanto as frias se referem a atividades cognitivas sem envolvimento de fatores emocionais, como, por exemplo, realizar cálculos matemáticos mentalmente ou decorar números. Em neuropsicologia, a atenção é vista com alguns autores como uma função básica de apoio às funções executivas, e por outros como parte das funções executivas. De qualquer forma, como modelo de interação entre a atenção e as funções executivas, incluindo o controle executivo, 4 componentes têm sido sugeridos, que são memória de trabalho, seleção competitiva, que é a competição entre diferentes estímulos, controle sensorial top-down, né, do córtex pré-frontal para os processos sensoriais e de vigília, e por fim, filtros de saliência, que são a seleção dos estímulos mais salientes. No processo top-down, bottom-up, as informações sensoriais que chegam ao cérebro são filtradas, né, a partir de uma importância para o sujeito, sendo filtrados os estímulos mais relevantes do ponto de vista de sobrevivência, assim como as mais infrequentes. Os estímulos estão codificados, né, e sofrem uma seleção competitiva, né, baseada na força relativa do sinal,
no sentido de poder acessar o sistema de memória de trabalho, sendo um dos elementos principais das funções executivas. A memória de trabalho usa a informação fornecida pelo processo atencional para dirigir e gerenciar os comportamentos subsequentes, assim como faz dirigir a atenção por meio de um mecanismo top-down mediado pelo córtex pré-frontal. Já a memória de trabalho, né, significa que as relações entre a atenção e a memória de trabalho são complexas. A memória de trabalho tem um papel central em toda a cognição. Né? Ela corresponde à habilidade de manter itens, percepções e tarefas ativos na mente, né, online, sem se apoiar em mais estímulos do mundo externo. A memória de trabalho age como um núcleo gerenciador de trabalho, no qual as percepções e pensamentos constantemente atualizados, são processos e transformados em manipulados. Com o quesito aí da memória de trabalho, a gente ainda vai trabalhar, né, mais um pouquinho quando a gente falar um pouquinho sobre a memória e as suas alterações, certo? As áreas corticais envolvidas no controle de atenção se sobrepõem às áreas requeridas da memória de trabalho, em particular as redes frontoparietais. Para a memória de trabalho funcionar adequadamente, é necessário uma central executiva de controle e manipulação. Manipule os conteúdos da memória de trabalho. Essa central executiva seria a atenção. Tá? Lembra lá no início, quando a gente começou a falar dessas funções elementares, a gente comentou, né, que uma estrutura junto da outra, né? Uma estrutura desencadeia uma funcionalidade da outra. Ou seja, o que isso quer dizer? A gente já comentou, né, que a consciência ela é a base, né, de tudo. Então, sem consciência, sem atenção, sem memória. Consequentemente, sem memória, sem a atenção, não tem memória, não tem percepção, não tem as outras funções executivas que a gente ainda vai trabalhar. Então, percebe aí, né, que uma estrutura, né, está ligada entre a outra. A gente só separa para ficar mais fácil de explicar. Mas é um construto, né, único. É como se fosse um construto único. Tá certo? Nesse sentido, né, a atenção filtra que entra no sistema da memória de trabalho, além de contribuir para a manutenção, né, de tais itens em tal sistema. A velocidade de processamento é um aspecto geral de quase toda a cognição humana. Ela corresponde ao tempo em que o indivíduo leva para realizar uma tarefa mental, da fase inicial de perceber a tarefa até sua realização completa. Na avaliação da atenção, alguns testes medem a tarefa cronometrando o tempo que o indivíduo utiliza para realizar, estimando assim a velocidade de processamento, né, do indivíduo. Dito isso, a gente entra aí na neuropsicologia e nas redes neurais da atenção. O que eu quero dizer com isso? Né? A atenção ela resulta da interação complexa de diversas áreas corticais, né, e subcorticais do sistema nervoso, não sendo, portanto, um processo unitário. As principais estruturas subcorticais do sistema nervoso relacionadas à atenção são no tronco cerebral e lá no sistema reticular ativador ascendente, também chamado de SRAA, né, e o locus células noradrenérgicos, né, no diencéfalo, no tálamo, né, e no telencéfalo, que é no corpo estriado. Né, no nível cortical, o córtex parietal posterior direito, não dominante, o córtex pré-frontal e o giro
lado anterior, né, também na região frontal, assim como as estruturas do lobo temporal medial do sistema límbico. O sistema reticular ativador, né, possibilita um nível de consciência básico para manter a vigilância necessária aos processos de atenção. Assim, fornece a preparação inespecífica à atenção. O locus celuloso noradrenérgico é o principal centro de alerta subcortical, importante para a manutenção, né, de um estado de alerta eficiente. A noradrenalina desse locus celuloso noradrenérgico, né, inibe a atividade neural espontânea, permitindo um aumento da resposta neural específica para os estímulos sensoriais. Os núcleos intralaminares do tálamo filtram os sinais enviados pelo tronco cerebral e os projetam para o núcleo caudado, que é no corpo estriado, e para o córtex pré-frontal, assim como para as outras áreas corticais, exceto as áreas sensoriais primárias. O núcleo reticular do tálamo também tem associações recíprocas com o córtex pré-frontal e com os núcleos sensoriais do tálamo. Ele age como um filtro, né, ou uma comporta, permitindo que apenas algumas informações prossigam em direção ao córtex cerebral. Por sua vez, o córtex parietal, sobretudo o posterior direito, também está envolvido na seleção sensorial, principalmente na atenção seletiva visual e na atenção dirigida ao espaço extrapessoal, ao passo que o córtex frontal do cíngulo se vincula à intensidade do foco da atenção e à motivação. No nível cortical, são as estruturas do córtex pré-frontal as mais importantes e relevantes para a atenção. As áreas pré-frontais dorsolaterais, na porção mais extrema e alta do cérebro frontal, né, estão muito relacionadas à seleção de respostas e controle seletivo. Além disso, desempenham um papel na manutenção da flexibilidade da resposta e na geração de alternativas de respostas, assim como na memória de trabalho, né, e no sequenciamento aí da informação temporal. Na região pré-frontal, em particular no córtex do cíngulo anterior e o córtex pré-frontal dorsolateral direito, agem para quê? Para manter o nível de atenção, modulando a atividade do locus ceruleus via núcleo reticular do tálamo. Além disso, o sistema atencional de alerta é mediado ainda por um circuito frontoparietal ventral direito, também responsável pela obtenção e manutenção de um nível apropriado de alerta atencional. Lesões nas áreas frontais dorsolaterais produzem alterações na atenção, como a distrabilidade, a persistência e a perseveração, que é a repetição automática de respostas. Já as áreas pré-frontais orbitomediais, que é o córtex frontal medial acima dos lobos oculares, relacionam-se à modulação dos impulsos, ao humor e à memória de trabalho. Lesões nessas áreas ocasionam alterações da atenção relacionadas à impulsividade, à desinibição e labilidade afetiva. Além dos lobos frontais, diversas outras estruturas límbicas nas porções medianas dos lobos temporais estão envolvidas no interesse afetivo, principalmente no que se diz respeito na atração motivacional, importância do estímulo e carga emocional, que esse ou aquele objeto desperta na mente. Assim, também participam os mecanismos neuronais da atenção. Nesse sentido, há consenso do que os aspectos motivacionais e afetivos da atenção, mobilizados em áreas límbicas,
deve interagir com os aspectos de seleção e hierarquização da atividade consciente, elaborados em áreas pré-frontais e parietais, produzindo um vetor final, né, que é a saber, a atividade atencional do indivíduo. Cabe mencionar, né, que, ainda que a atenção sustentada depende intimamente da atenção do mesencéfalo e do tronco cerebral, interagindo aí com o córtex pré-frontal. A atenção seletiva focada também depende do córtex temporal superior, do córtex parietal inferior e do estriato. E, por fim, o processo de codificação dos estímulos, processados pelo sistema atencional, irá depender intimamente do hipocampo e das amígdalas. Tá? Assim a gente encerra, né, a nossa aula de hoje. Né? Tá aí meu e-mail. Né? Esse e-mail é para vocês entrarem em contato comigo, né? Tirar dúvidas, fazer sugestões, trazer... mandar para mim, né, algumas curiosidades de alguns vídeos que vocês querem que eu traga. Esse é o e-mail que vocês conseguem aí entrar em contato comigo. Né? Podem utilizar, façam perguntas para vocês confirmarem, né, se realmente entenderam, né, o conteúdo, se é isso realmente, né, que eu quis dizer. Né? Fiquem à vontade, né, pode utilizar aí à vontade, estaria aí à disposição para ajudá-los da melhor forma possível, tá certo? Mas espero que tenha ajudado vocês, né, a entender esse processo, né, de neuroanatomia, da neurofisiologia do sistema nervoso central, da neuroanatomia, da neuropsicologia da atenção, né, tenha esclarecido aí algumas questões, né, complexas, realmente complexo o conteúdo, né, está aí à disposição, tá? E no mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? E nos vemos, né, na próxima aula. Aí. Uma boa semana e até a nossa próxima aula. Fui.